Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a aula de membrana celular e transporte. Essa é uma aula bastante importante porque ela diz respeito à passagem de substâncias através da membrana ou substâncias que se ligam à membrana e desencadeiam uma série de reações nas células que culminam então em reações do nosso organismo. Espero que vocês curtem, estejam bem posicionados na cadeira, peguem uma caneta e vamos anotar o nosso material. Boa aula! Nessa figura, vocês conseguem observar as delimitações de cada célula, que é feita, então, pela chamada membrana plasmática. Mas a membrana plasmática, ela não serve só para delimitar a célula, mas também para delimitar organelas, como vocês podem ver nessa figurinha ao lado. O sistema de Golgi, ele é delimitado por membranas. O lisossomo é delimitado por membranas, o retículo endoplasmático, o próprio núcleo, as próprias mitocôndrias. Então, todos esses compartimentos, eles são delimitados por membranas celulares, né? Ou membrana plasmática. A estrutura das membranas celulares tem sido estudada ao longo dos anos. E conforme então o tempo vai passando, as tecnologias vão sendo aprimoradas, nós sabemos hoje que as membranas plasmáticas, elas são formadas por uma bicamada lipídica, ou seja, duas camadas de lipídios que se colocam exatamente nessa posição, tendo as suas cabeças voltadas para o meio, que contém água. Ditas então que as cabeças lipídicas são consideradas hidrofílicas, ou seja, amigas da água. No maior detalhamento, a gente consegue observar aqui em azulzinho a cabeça dos lipídios e as caudas dos lipídios. Então, nós vamos ter sempre a ligação cauda com cauda e cabeças dos lipídios voltadas para as faces aquosas. Um outro elemento que compõe a membrana plasmática, além dos lipídios, são as proteínas, como vocês podem ver aqui. Elas estão mergulhadas sobre esses lipídios, por vezes ancoradas a esses lipídios, né? E essas membranas, elas podem atravessar a membrana plasmática, a bicamada lipídica, unindo o meio extracelular ao meio intracelular, ou podem ser só membranas que estão em apenas uma das faces da célula. O modelo contemporâneo, então, mostra que existem elementos que fazem esse ancoramento dessas estruturas que, por sua vez, são fluídas ao longo da membrana plasmática, tá? Tanto proteína quanto lipídios, como elementos de colesterol que se colocam por entre os lipídios, são fluidos, eles podem ter uma certa mobilidade, um certo deslocamento, tanto lateralmente, quanto para frente e para trás, para cima, para baixo, ok? Então, a nossa membrana tem também o chamado, composta, né, por esses elementos, que nós chamamos então da teoria do mosaico fluido. Então, a membrana plasmática passa a ser considerada um mosaico, porque é composta de vários elementos que estão ali colocados com a função de transportar substâncias do meio intra para o meio extra, ou de fazer a ligação de elementos através das suas proteínas de membrana, ou formar uma rede por cima dessa membrana plasmática, que se chama glicocálix, conforme a gente vai ver nos slides aqui para frente. Os lipídios, então, como nós falamos, são formados por uma cabeça e por uma cauda, né? Essas duas perninhas, que são ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados. Essa molécula de lipídio nós chamamos de anfipática, por quê? Porque ela tem uma cabeça que é polar e uma cauda que é apolar. Ou seja, majoritariamente a cabeça possui uma carga elétrica. E esses lipídios, quando colocados em uma superfície aquosa, têm a tendência de se organizar dessa forma,
né, sendo então característica de micela, né, ou os lipossomos. Então, a bicamada de lipídio com as caudas ligadas entre elas e a cabecinha voltada sempre para a área em contato com a água. Essa cabeça dos lipídios, então, por possuir uma carga elétrica, ela pode ser de 3 diferentes formas: os chamados glicolipídios, os chamados esteróis e os chamados fosfolipídios. Certo? Nós temos aqui, então, um exemplo de um fosfoglicerídeo, onde, então, esse lipídio possui um grupo fosfato e um grupo glicerol, associado aí a diferentes elementos. Nós temos os esfingolipídios e nós temos os esteróis, né? Um exemplo clássico desse é o colesterol. As caudas, como nós já falamos, né? Uma delas é saturada, a outra cauda é insaturada, então o grupamento polar e o grupamento apolar. Interessante a gente perceber que esses lipídios de membrana, eles são bastante heterogêneos se nós observarmos apenas um tipo celular, aqui como no caso aqui um hepatócito, né, uma célula do fígado. Percebam que nós temos na membrana do núcleo muito mais fosfatidilcolina do que na membrana do lisossomo. Então, essa heterogeneidade da própria membrana plasmática de um mesmo tipo celular entre membranas de organelas é bastante interessante e dá a essas estruturas membranosas especificidades muito próprias, muito características, certo? Em relação à membrana ainda, existe uma certa fluidez, né? Ou seja, como nós estamos sempre em contato com movimentos conflitantes, com forças conflitantes de carga elétrica, de pressão mecânica, as membranas possuem elementos que a tornam mais rígidas e elementos que a tornam mais fluídas. Então, cada tipo de membrana plasmática, dependendo da sua composição, vai ser mais rígido, ou seja, sendo mais fácil de ser essa membrana rompida, enquanto que outras membranas vão ser mais fluídas, né? Ou seja, elas são mais maleáveis, mais difíceis de serem rompidas. Então, cada membrana plasmática tem a sua característica, como a gente viu, entre as organelas, mas se nós observarmos uma mesma membrana de uma única organela, como nessa figura aqui, no caso a membrana plasmática, a gente vai ver que a composição dessa membrana, até olhando o meio interno comparado com o meio externo, as cabeças polares também são diferentes entre si. Ou seja, a membrana externa ela é muito mais rica em fosfatidilcolina e esfingomielina do que na parte interna da membrana plasmática, né? O que a torna com cargas elétricas diferenciadas também na parte externa em relação à parte interna. Nessa figura a gente pode observar essa composição como é diferente tanto da camada interna como da camada externa no mesmo tipo celular, aqui no caso da hemácia. Mas por que então é tão importante o estudo da membrana, né? Porque é através dela que as substâncias vão fluir. No caso, através dos lipídios, essa passagem direta pelos lipídios é de pequenas moléculas. No caso de moléculas maiores, essa permeabilidade vai se dar através, então, de proteínas de membrana. Então, nós já vimos dos lipídios, agora vamos falar um pouquinho, então, sobre as proteínas que estão na membrana plasmática. Nós temos, então, proteínas que atravessam a membrana de fora a fora, ligando o meio extracelular ao meio intracelular. Nós temos proteínas que estão em apenas uma das faces, né? Nós chamamos essas proteínas que atravessam a membrana de proteínas integrais e nós chamamos as proteínas que estão em apenas uma das faces de proteínas periféricas. Percebam que nós podemos ter associação também entre proteínas integrais
e periféricas, né? Isso geralmente acontece quando nós temos proteínas do tipo receptores. Mas, de uma forma geral, também as proteínas, além de receptores, podem ser proteínas de ancoramento, que vão dar uma estrutura mais rígida a essa membrana, e proteínas que são as proteínas transportadoras, aquelas que devem ser integrais para permitir a ligação entre o meio intra e extracelular ou extra e intracelular, como vocês estão vendo aí na figura. Então, algumas proteínas, como eu falei, servem para ancorar, para fazer a ligação entre uma célula e outra e formar desta forma os tecidos, né? Esse ancoramento pode se dar através de diferentes outras proteínas secundárias que estão junto à superfície celular. Algumas proteínas, então, são específicas para a ligação na região apical, como as proteínas de transporte, como as proteínas receptoras. Outras proteínas estão nas regiões laterais e outras proteínas na região basais, fazendo então o ancoramento desse tecido a alguma matriz, né? Pode ser também uma matriz proteica, como uma rede de colágenos. Ainda associada à membrana plasmática, então, além dos lipídios e das proteínas, nós temos uma estrutura glico, né, ou açúcares que são associados a proteínas, como essas ligações, esses monômeros aqui, né, que estão associados um a um, formando então as glicoproteínas, porque estão ligadas às proteínas, e os glicolipídios, que são esses açúcares associados aos lipídios. A esse conjunto de glicoproteínas e glicolipídios nós chamamos de glicocálix, com X no final, ou glicocálice, né, como vocês podem ver em alguns livros, certo? Qual a função desse glicocálix? Principalmente função de reconhecimento celular e função antigênica, né? Sabe aquele remedinho que se toma quando se faz um tipo de transplante para que a célula do doador não entre em conflito com a célula do receptor? Então, esse remedinho, ele envolve essa superfície do glicocálix para evitar, então, esse mau reconhecimento e o tecido, então, ser rejeitado, certo? Então, o glicocálix, ele tem essa importante função antigênica e de reconhecimento celular, que que faz também parte da membrana plasmática. Muito bem, então nós temos que a membrana plasmática, na sua essência, né, entre suas organelas também, ela é essencial para o transporte de substâncias, tá? Uma coisa que tem que ficar muito clara para nós é que é através da membrana que existe praticamente a vida da célula, né? O que é a vida da célula? É esse mecanismo de entra substância, sai substância, reagem substâncias, nessa parte química que envolve a vida celular. E esse transporte, então, ele pode ser feito tanto através de lipídios como através de proteínas. E esse transporte, por sua vez, ele é classificado em dois grandes tipos, o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele também é conhecido como difusão. E a difusão, por sua vez, pode ser subdividida em difusão simples, aquela que é passagem direta através dos lipídios da membrana, de pequenas substâncias, né, muito pequenas, e a difusão facilitada, que é feita através de proteínas da membrana, beleza? Mas por que eu chamo difusão? Porque sempre que eu usar o termo difusão, significa dizer que está ocorrendo uma doação de substâncias que estão, de um lado, muito concentradas, para aquelas que estão pouco concentradas, ou seja, eu estou doando elementos químicos que estão demais
para quem tem menos. Então, eu estou fazendo uma doação do lado que tem mais para o lado que tem menos. Então, a difusão vai ser sempre a passagem de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, perfeito? A simples é através dos lipídios, de poros dos lipídios, e a facilitada através de proteínas que estão na membrana plasmática. E o transporte ativo vai ser sempre o contrário da difusão, sempre o transporte dito contra o gradiente, né? De onde tem menos para quem tem mais. E vai ser feito sempre por proteínas da membrana plasmática, tá? Agora a gente vai ver um detalhamento desse tipo de transporte. Observem bem essa figurinha. Eu tenho a difusão simples através dos lipídios, como foi falado. Mas eu posso ter também uma difusão simples através de uma proteína dita proteína canal. Então, a proteína canal é a simples passagem, o canal se abre e a molécula passa sempre por difusão, certo? Sempre que falar proteína canal, bota na cabeça automaticamente, só pode ser por difusão e só pode ser, se é por difusão, quem tem mais dá para quem tem menos, certo? Mas existem proteínas que não são tipo canal, existem proteínas que são tipo carreadoras. Essas proteínas carreadoras, elas têm uma coisa diferente que a proteína canal não tem. Elas têm dentro delas lugares onde a substância vai sentar. É como se fosse uma cadeirinha dentro dessa proteína, que a substância, ao ser transportada, ela tem que sentar nessa cadeirinha. Então, sempre que eu falar em proteína carreadora, a gente tem que lembrar desse sítio de ligação, que é a mesma coisa que essas cadeiras onde as proteínas têm que estar sentadas, certo? E sempre, então, que eu falar em transporte ativo, tem que entrar automaticamente na nossa cabeça que é contra o fluxo, ou seja, é de onde tem menos para quem tem mais, e que envolve obrigatoriamente essas proteínas do tipo carreadoras. E quando eu falo em difusão, o transporte é sempre a favor do fluxo, ou seja, quem tem mais dá para quem tem menos. Difusão é doação, quem tem mais dá para quem tem menos. E pode ser feita tanto por proteína carreadora ou por proteína do tipo canal. Vamos ver esse detalhe? Então, o gradiente, quando a gente fala, é o gradiente químico ou um gradiente elétrico. Químico no sentido, eu tenho mais dessas bolinhas azuis que vão passar para onde tem menos bolinhas azuis. Então, eu estou num gradiente a favor. Quem tem mais, dá para quem tem menos. E o gradiente também pode ser elétrico. Se eu tenho muito mais carga negativa de um lado do que o outro, eu posso ter um fluxo de elementos de carga negativa, né, para esse outro lado, que é o que a gente chama, então, também de gradiente elétrico, certo? Sempre a tentativa da célula, então, é de equilibrar esses compartimentos, esse lado dentro, esse lado fora. Então, esse fluxo de substâncias vai estar toda hora passando de um lado para o outro. No caso aqui da difusão simples, a gente já viu, né, que pode ser ou através dos lipídios da membrana ou através de uma proteína do tipo canal. E vai depender, então, sempre desse gradiente químico ou elétrico que está sendo analisado, certo? Então, a difusão passiva pela bicamada lipídica ou por proteínas canais, sempre a favor do gradiente. Quem tem mais dá para quem tem menos. No caso da difusão facilitada, então, é a difusão que é mediada por essas proteínas. E essas proteínas que são as chamadas proteínas carreadoras. Lembra que eu falei da cadeirinha?
olha aqui, ó, o formato da cadeirinha tem que ser exatamente o formato daquilo que está sendo transportado. Então, além de eu ter a questão da forma, que tem que ser igual à substância que vai ser transportada, ao redor desse sítio eu tenho que ter uma carga elétrica oposta àquilo que vai ser também superficialmente a carga elétrica oposta ao sítio de ligação dessa molécula, né? Ou seja, a minha cadeirinha, além de ter a forma, tem que ter uma afinidade elétrica, ou seja, as cargas têm que ser, pelo menos superficialmente, opostas para que essa ligação ocorra. Uma terceira coisa que é fundamental quando a gente fala desta passagem de carga elétrica é que essa proteína, ela só vai transportar para o meio intracelular essa substância se todas as cadeirinhas estivessem ocupadas. É como se ela fosse um ônibus com 36 lugares, o ônibus só sai quando os 36 lugares estiverem devidamente ocupados. Então, vamos olhar esse exemplo. Ocupou o espaço, quanto à forma, beleza. Quanto à carga elétrica, beleza. Quanto aos sítios disponíveis de ligação, estão todos ocupados? Sim. Isso significa dizer, então, que os níveis de saturação estão completos. E aí, quando a saturação da proteína está completa, ela abre para o meio externo, fecha o meio interno, e esse movimento altera o seu sítio de ligação e a sua carga elétrica, fazendo com que a substância, então, seja colocada para o meio intracelular, no nosso exemplo aqui, certo? Então, eu estou tendo a passagem de substâncias de onde tem mais para onde tem menos. Eu estou fazendo uma difusão, eu estou doando através de uma proteína, né? Ela é facilitada por uma proteína e, no caso aqui, uma proteína carreadora, né? Ela está carreando, ela está carregando. Aqui nós temos mais exemplos de proteínas do tipo carreadora, no caso aqui transportadoras de glicose, né? Percebam que o sítio de ligação tem a mesma forma do que vai ser transportado. Eu estou fazendo uma difusão, transportando de onde tem mais para onde tem menos. Quando o sítio é preenchido, a proteína está saturada, ela abre para o outro lado, né? Fecha este lado e abre para o outro, liberando a substância a ser transportada. No caso de glicose, nós temos células em diferentes tecidos, né? Diferentes células nos diferentes tecidos com diferentes carreadores de glicose, né? Que é um carreador muito importante para nós, né? Já se sabe aí mais de 14 proteínas do tipo GLUT para esse transporte específico de glicose. Vocês aqui estão vendo mais tipos de carregadores de glicose, neste caso aqui a SGLT1, que transporta ao mesmo tempo glicose e sódio, também por proteínas carreadoras, né? E que essa glicose, então, depois vai ser liberada para o sangue. Então, ela é absorvida no lúmen intestinal, por exemplo, fica dentro da célula por um determinado momento e depois ela é liberada para os vasos sanguíneos, né? Como nós conseguimos, através da nossa dieta, transportar a glicose para todos os tecidos do nosso corpo, né? A glicose é essencial para nós. Assim como a gente consegue transportar os aminoácidos que vêm da nossa alimentação, absorvidos por uma das faces da célula no intestino, quebrados em pedacinhos menores e depois distribuídos pelos capilares sanguíneos para as diferentes partes do nosso corpo. Quando então a substância é uma única substância que passa por uma proteína do tipo transmembrânica, né, ou proteína integral, nós dizemos então que esse transporte é do tipo uniporte, é apenas um único soluto passando nesse mesmo sentido. Mas o transporte também pode ser dito simporte, quando num único sentido eu transporto duas substâncias diferentes ou mais. E também pode ser do tipo antiporte,
quando eu transporto num sentido uma substância e no outro sentido a outra substância, ok? Então, são nomenclaturas que nós utilizamos aí para entendermos. Percebam que o transporte uniporte pode ser feito por proteínas do tipo canal e também pode ser feito por substâncias, por proteínas do tipo carreadoras. Mas o transporte feito do tipo simporte e antiporte só pode ser feito por proteínas carreadoras, ok? Mais uma vez, o exemplo aí de simporte, do transporte de sódio e de glicose, né? Percebam que eles vêm no mesmo sentido, mais de uma substância sendo transportada. E no caso do antiporte, eu tenho a saída de sódio e a entrada de potássio. Então, estão em sentidos diferentes, certo? Ambas proteínas são proteínas carreadoras. Observem que existem os sítios de ligação, tá? Aqui não está desenhado o sítio, mas ela também é uma proteína carreadora. Então, além do transporte passivo, nós temos o transporte ativo. O transporte ativo é aquele que é feito contra o gradiente, né? Como se nós estivéssemos remando contra a correnteza. O transporte ativo, então, ele é feito do sentido da substância que tem menos para onde tem mais, conforme está a figurinha. Observem aqui em relação ao sódio. Ó, o sódio está saindo da célula. Mas eu sei que eu tenho menos sódio dentro da célula do que fora da célula. Observem a concentração. Então, se eu estou indo contra o gradiente, eu estou indo do menos para o mais concentrado, eu só posso estar fazendo, então, um transporte do tipo ativo. No geral, as proteínas que fazem transporte ativo, representada por esta bolinha aqui, nós chamamos de bomba. Então, se vocês observarem o nome da proteína como bomba, já bota no cantinho aí do cérebro que é um transporte ativo. E se é transporte ativo, é contra o gradiente. E se é contra o gradiente, é onde tem menos para onde tem mais. Podemos observar aqui o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Lembra que eu falei que ela era uma proteína do tipo carreadora? Olha aqui os sítios de ligação de um lado dela para sódio e do outro lado para potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, ela transporta na forma antiporte sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula, né? Contra o gradiente. Para isso, então, a bomba de sódio e potássio gasta energia, ou seja, ela precisa da hidrólise da molécula de ATP. Essa hidrólise, né? Então, essa energia que a gente chama do ATP, ele flui, a energia é como se fosse calor. E esse calor, então, ele caminha pela ligação dessa proteína, alterando os sítios de ligação. Então, quando hidrolisa o ATP, ou seja, quando esse calor é transferido, os sítios de ligação modificam a sua estrutura, eliminando o sódio e, ao mesmo tempo, eliminando o potássio, né? O sódio para o meio extracelular e o potássio para o meio intracelular. O transporte ativo secundário, ele vai acontecer sempre quando existir o movimento de um íon que está a favor do gradiente. Então, e ele está sempre acoplado a uma outra molécula. O exemplo clássico do transporte ativo secundário é o transporte de sódio com glicose, certo? Então, como a gente está observando aqui na figura. Então, nós temos uma misturinha aqui, nós temos uma misturinha de transporte ativo com um transporte ativo, com um transporte passivo mediado por uma proteína carreadora. Então, é aquela mistura, né? Um vai a favor e o outro vai contra o gradiente. Onde que acontece muito esse transporte acoplado aí? Para a formação de suco gástrico, né? Com um antiporte entre íon bicarbonato e cloreto.
na forma de simporte no intestino com a glicose e com o sódio, na célula muscular cardíaca num sentido antiporte com cálcio e com sódio, na formação de trocas gasosas e tampão, na formação de tampão bicarbonato com o cloro e o bicarbonato, entre outros exemplos. E aí a gente tem, né? Então a gente viu aí o transporte de íons, o transporte de moléculas, mas a gente tem também uma coisa muito importante que acontece através da membrana plasmática, que é a passagem de água, ou seja, o movimento de água. E a água só passa com o intuito de diluir aquilo que está mais concentrado. Então, por que a gente bebe água? A gente bebe água para diluir o que está mais concentrado, porque a gente tem sede. Então, algum compartimento está muito concentrado. Então, o movimento de água é sempre um movimento para diluir. E a gente só dilui, então, algo que está mais concentrado. Dessa forma, a água vai passar sempre do compartimento do menos concentrado para o compartimento mais concentrado. E essa água passa através de proteínas da membrana ou de íons que estão hidratados. Então, esse movimento de água nós chamamos de osmose. E a osmose, como nós já vimos, é o fluxo, então, da água por uma membrana semipermeável a partir de um compartimento em que a concentração de solutos é menor para aquele em que a concentração de solutos é maior, justamente com o objetivo de diluição. Então, a água sempre vai diluir aquilo que estiver mais concentrado. Então, olha aqui, se eu estiver mais concentrada desse lado, a água vai sair daqui e vai passar para lá. Então, o movimento de água vai acontecer ao mesmo tempo que o movimento do soluto vai estar acontecendo. Então, vai estar sempre passando uma coisa de um lado para o outro, seja água, seja íons, sejam moléculas. Então, esse movimento ele vai ser sempre constante nas nossas células. As proteínas que fazem essa passagem de água são proteínas do tipo canal, então não são carreadoras, são proteínas canal, e que essa água, então, flui através desse canal com esse objetivo, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha trazido coisas importantes e interessantes para vocês. Quem quiser dar mais uma olhada, dá mais uma olhada lá no livro do Alberts, né, no livro de Biologia Molecular, que foi indicado para vocês. E qualquer dúvida, então, preencham lá no chat, no Classroom, e eu vou, ao longo da semana, respondendo e fechando essas informações com vocês, tá? Bom descanso, boas anotações, fiquem com Deus, tchau, tchau.